Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Edificando Famílias Saudáveis. Aqui quem está falando é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Muito bem, meus queridos, nós vamos então aí, com a permissão de Deus, iniciar, não é mais este curso pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas redes sociais. E eu gostaria, como esta é a nossa primeira aula, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da minha pessoa para aqueles que ainda não me conhecem, para aqueles que ainda não fizeram os cursos comigo. Então, deixe-me, por gentileza, fazer uma breve apresentação. Como eu já disse, o meu nome é Ronaldo Guedes Bezerra. Pela graça de Deus, eu sou casado com a Simone. Vamos completar neste mês de março de 2020, vamos completar 28 anos de casamento. Deus tem nos presenteado com uma filha que tem 25 anos, um filho com 20 anos, vai completar 21 anos neste ano de 2020, e também temos um terceiro filho com 14 anos, vai completar 14 anos neste ano também. Então Deus tem nos agraciado com uma filha e 2 filhos. Deus também tem me dado a graça de exercer o sagrado ministério pastoral. Então já há 24 anos eu tenho pastoreado. Os 2 primeiros anos eu fui pastor auxiliar, depois por 15 anos eu tive a oportunidade, o privilégio de pastorear a primeira igreja evangélica do Cambuci, aqui no bairro do Cambuci, em São Paulo. E atualmente, nos últimos 7 anos, estou pastoreando a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Deus tem me dado a graça também de ter estudado, ter concluído 3 graduações e uma pós-graduação. Então, nós pudemos ser formados, graduados nos cursos de administração de empresas, história e teologia, sendo que o curso de teologia, a graduação em teologia, nós fizemos no Seminário Betel Brasileiro, e também Deus nos permitiu fazer uma pós-graduação em teologia na Faculdade Batista, Faculdade Teológica Batista, aqui no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo. Deus também nos deu o privilégio de escrever 3 livros que nós vamos, ao longo do curso, nós vamos apresentá-los, para vocês. Se algum aluno tiver interesse de adquirir, depois a gente vai conversar a respeito. E também, nos últimos anos, Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar bastante com as redes sociais, Então, nós temos, inclusive, nesse projeto, gravado já 3 cursos, que a gente também já recomenda para vocês. Esses cursos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube tem o meu próprio nome, Ronaldo Guedes Bezerra, Então, lá você encontra um curso completo de panorama do Velho Testamento. É bom enfatizar que estes cursos são totalmente gratuitos, estão lá à disposição de quem quiser fazer. Então, como eu dizia, o curso Panorama do Velho Testamento, com 52 aulas, o curso Panorama do Novo Testamento, com 64 aulas, e o curso Sabedoria Prática para a Vida, com 44 aulas, curso este baseado nos livros de Provérbios e Eclesiastes. E agora, com a permissão de Deus, estamos iniciando este nosso 4º curso, então, cujo título é Edificando Famílias Saudáveis. Este curso surge da necessidade, irmãos, que nós vemos das pessoas estarem crescendo nessa questão familiar, mas também porque Deus, pela sua bondade, tem me aberto várias portas, várias oportunidades para ministrar aos casais,
de várias igrejas de fora da nossa denominação, né? Já ministrei em uma igreja fora da nossa denominação sobre esse tema, né, de família, de casamento. Então é uma porta, um caminho que Deus tem aberto para nós. Então o Senhor colocou no nosso coração de nós gravar curso que começa hoje. Então, com essa primeira aula, serão 18 aulas que nós faremos e vamos abordar vários temas relacionados à família, ok? Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos fazer aqui uma aula introdutória, não é? Sobre esse tema de família, de casamento. Eu quero já de antemão, quero dizer que eu vou me valer muito nesse curso de materiais de vários autores, né? Mas um dos principais autores que eu vou sempre citar aqui e ler os materiais dele, o livro, a apostila, enfim, é o pastor Jaime Kemp, né? Talvez alguns já tenham ouvido falar. Ele é missionário americano no Brasil, né? Foi missionário americano no Brasil por muitos anos. Não sei se ainda é, na verdade, não tenho essa informação, mas tem vários livros, apostilas, né, sobre família. É um material muito bom, muito consistente. Então nós queremos nos aproveitar desse material para ministrar aos queridos alunos. Muito bem, queridos. Então vamos lá, né? Nesta primeira aula, a título de aula introdutória, eu gostaria então de dizer algo, né? Baseado então nesse autor que eu disse, que não é novidade para ninguém. A família no mundo inteiro está em crise, né? Esta instituição chamada família, infelizmente, está em crise. Nós vemos muita separação, muitos divórcios, né? Aliás, as separações, os divórcios, estão passando a ser uma regra, infelizmente, ao invés de serem tão somente uma exceção, não é? Os divórcios, infelizmente, são cada vez mais frequentes, e não apenas no meio secular, não é? Mas também entre as famílias cristãs. Infelizmente, nós estamos vendo muitas famílias cristãs sendo dissolvidas, não é? Sendo destruídas até mesmo por causa da questão da separação dos casais, dos divórcios que estão acontecendo. E isso faz com que o número de famílias arruinadas aumente muito, não é verdade? Então, queridos, há hoje uma grande necessidade de nós voltarmos à Bíblia Sagrada, não é? Para nós sabermos como Deus quer que nós vivamos em família, não é? Nós entendemos, nós cristãos entendemos que Deus é o arquiteto da família. Deus foi aquele que instituiu, que planejou a família. Portanto, para nós termos famílias saudáveis, né, nada melhor do que nós voltarmos para a palavra de Deus, para a Bíblia, que é onde nós vamos encontrar as instruções, não é, para que nós vivamos então um casamento saudável, para que nós tenhamos uma família saudável, né? É necessário que nós estejamos ouvindo a Deus, que é, como eu já disse, o arquiteto da família. O Senhor, o nosso Senhor Deus, ele é a autoridade mais qualificada nesse assunto. Por quê? Porque a família é a invenção dele, não é? Foi Deus quem instituiu a família. O Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar o lar, a família, em vão trabalham os que a edificam. Então, o Senhor é a maior autoridade e é para a palavra dele que nós temos que atentar, que nós precisamos nos voltar para olhar os princípios. Então, veja, este curso que nós estamos começando hoje, Edificando Famílias Saudáveis,
ele é um curso cristão, ele é um curso baseado na palavra de Deus. Então, todos os princípios que nós vamos trazer, que nós vamos trabalhar aqui ao longo destas 18 aulas, são princípios baseados e tirados da palavra de Deus, ok? Então, veja, não existe possibilidade de se estabelecer um casamento nas bases de Deus se nós não soubermos o que ele, Deus, como arquiteto da família, tem a dizer a respeito do lar. É importante que nós saibamos o que Deus tem a dizer a respeito do lar, né? E nós vamos basear a nossa aula de hoje, ela será baseada, portanto, num texto bíblico que está no livro de Gênesis, tá? O segundo capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 2, e os versículos que darão base para essa aula de hoje são os versículos 18 a 25, tá? Então, é Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Nesse texto, nós vamos, então, encontrar os detalhes, né, sobre a instituição, sobre a formação da primeira família. A primeira família que foi formada, então, pelo casal Adão e Eva, né, que está, então, ali no texto bíblico, no livro de Gênesis. Então, a partir desse texto, nós vamos encontrar os detalhes sobre a instituição da primeira família e vamos tirar várias aplicações práticas, vários aprendizados para as nossas próprias famílias, ok, gente? Então, é o seguinte, nós vamos aqui, antes de ler esse texto, né, eu vou lendo esse texto aos poucos durante a nossa exposição, mas antes de ler o texto de Gênesis 2, 18 a 25, eu quero fazer menção aqui de um texto que está um pouquinho antes, no capítulo 1 ainda de Gênesis, versículo 31, onde diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Então, o texto bíblico diz ali que Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou, né? Mas antes até mesmo de descansar, o texto bíblico diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus gostou, né? Ele se alegrou com a obra, com a sua própria obra de criação. Ele viu que tudo era muito bom. Entretanto, quando a gente chega no capítulo seguinte, em Gênesis 2, versículo 18, nós encontramos o primeiro não é bom. Então olha que interessante. No final do capítulo 1, Deus disse, né, a Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele fez era muito bom. Mas quando chegamos em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós temos o primeiro não é bom, não é? Porque o que diz então Gênesis 2, 18? Diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Então, Deus ele declara aqui que não é bom que o homem esteja só. Então, qual é o primeiro não é bom da Bíblia, vamos dizer assim? É o fato de que Deus declara que não é bom que o homem esteja só, né? Deus ele olhou para o homem entre todos os animais do campo, todas as aves dos céus, e Deus declarou que a vida solitária do homem não era boa, não é? Porque nós vemos então que todos os animais ali, né, tinham ali a sua versão de macho e fêmea, né? Mas o homem ele ainda não tinha a sua companheira, ele ainda não tinha a sua auxiliadora, né? Para usar aqui o termo bíblico, não é? Então, Deus ele olhou para o homem, né, entre todos os animais do campo, entre todas as aves dos céus, e Deus declarou que a vida do homem, solitária como estava, não era boa. Não é? E veja, gente, aqui nós já temos uma aplicação para nós, porque viver só não é fácil para a maioria das pessoas, né? Viver sozinho,
Viver só não é fácil para a maioria das pessoas. Então, os cônjuges, né, os maridos, as esposas que estão em conflitos, né, conjugais e que estão até pensando em se divorciar, essas pessoas muitas vezes tendem a se esquecer de como é difícil a vida solitária, né? Viver de maneira solitária não é fácil. O próprio Deus, quando olhou para Adão ali sozinho, né, no meio de tudo que Deus tinha criado, Deus falou, não é bom que ele esteja só. Então viver sozinho não é uma coisa fácil. Então veja, gente, o casamento, ele foi instituído por Deus para resolver o primeiro problema da raça humana. Sabe qual foi o primeiro problema da raça humana? O problema da solidão, né? Adão, ele estava sozinho. Então Deus, ele institui o casamento foi instituído por Deus para quê? Para resolver o primeiro problema da humanidade, que foi a questão da solidão. Veja só, imagine Adão, né? O primeiro ser humano criado por Deus, imagine Adão num ambiente perfeito, né? O jardim do Éden ali, um ambiente perfeito, mas sozinho, né? Ficava meio sem sentido ali, não é? Adão, ele tinha perfeita comunhão com Deus, ele tinha a companhia dos animais, ele tinha a companhia das aves, todavia, como diz o texto bíblico no versículo 20 de Gênesis 2, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Então, como eu disse aqui, Adão ele estava num ambiente perfeito, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha companhia dos animais, mas, como diz o texto, não se achava para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe fosse compatível, né? Então, o que Deus faz? Deus, o Criador, ele tomou a iniciativa de solucionar o problema do homem ali, não é? O que Deus fez? Deus criou um outro ser, no caso a mulher, não é? Semelhante ao homem, no sentido de que a mulher também era uma componente aí da raça humana, mas em outro sentido muito diferente do homem, né? Em um sentido semelhante, em outro sentido muito diferente. E ao criar a mulher, o primeiro título que Deus deu à mulher foi auxiliadora ou ajudadora, né? O texto diz aqui, far-lhe-ei uma auxiliadora, né? Talvez a gente tenha outras traduções que tragam a palavra auxiliadora. O que significa auxiliadora ou ajudadora? Então, como eu dizia, na tradução que eu estou lendo aqui diz auxiliadora, mas nós talvez tenhamos outras traduções que trazem a palavra ajudadora. Então, o que significa auxiliadora ou ajudadora? Aqui traz a ideia de alguém que complementa outra pessoa, tá? Essa palavra, ela traz a ideia de alguém que complementa outra pessoa, ou seja, Eva, que Deus criou para Adão, ela seria absolutamente necessária para a realização total de Adão, né? Adão não seria uma pessoa totalmente realizada se ele não tivesse ali a sua companheira, a sua auxiliadora, a sua ajudadora, que foi Eva, que Deus criou então para estar ali ao lado de Adão, né? E o texto também diz far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Ou seja, que lhe fosse idônea. O que significa isso? É alguém completamente adequada, física, emocional, intelectual e espiritualmente para o homem, né? Ali o homem estava convivendo ali com os animais, estava vivendo com as aves, estava até convivendo com a natureza que Deus tinha criado, mas nada ali na natureza, nada ali entre aqueles animais era adequado ao homem, tanto fisicamente, como emocionalmente, como intelectualmente e como espiritualmente. Então, quando o texto diz que Deus ia fazer uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Idônea nesse sentido, alguém que fosse adequado
adequada, né, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente para o homem. Então, note, querido irmão e aluno, que Eva, a primeira mulher a ser criada, ela foi criada por Deus para ser, por assim dizer, a peça que faltava na vida de Adão, né? Faltava uma peça na vida de Adão. E essa peça que faltava, Deus criou e foi então a primeira mulher, Eva, né? Então veja que o casamento, aqui o primeiro casamento que nós temos registrado na Bíblia, ele começou a partir de uma necessidade básica de companheirismo e complementação, né? O casamento, ele começa a partir de uma necessidade básica ali do primeiro ser humano criado, uma necessidade básica de companheirismo, uma necessidade básica de complementação. Portanto, meus queridos, no plano de Deus, o casamento ele foi instituído para quê? Para que duas pessoas pudessem viver complementando um ao outro. Tá? Então veja aqui, a gente já vai descobrindo aqui o plano de Deus para o casamento, né? No plano de Deus, o casamento ele foi instituído para que duas pessoas, homem e mulher, pudessem viver completando um ao outro, tá certo? Deste modo, quando você está suprindo as necessidades físicas, emocionais, intelectuais e espirituais do seu cônjuge, do seu marido, da sua mulher, então vocês estão sendo um, né? Quando que o casal se torna um? Quando os dois, né, marido e mulher, estão suprindo as necessidades, tanto as necessidades físicas, como as necessidades emocionais, como as necessidades intelectuais e até mesmo as necessidades espirituais, né? E quando também ocorre de o casal não suprir, né, a necessidade de um do outro, o que você não supre sozinho, como se você fosse solteiro, né? Quando você não cumpre o propósito para o qual você foi, né, para o qual você casou, para o qual Deus instituiu o casamento, quando você não cumpre esse propósito, que é suprir a necessidade do seu cônjuge em todas essas áreas, na área física, na área emocional, na área intelectual, na área espiritual, quando essas necessidades não estão sendo supridas, né? Quando o cônjuge não supre essas necessidades do seu marido ou da sua esposa, é como se você estivesse sozinho, é como se você fosse solteiro, é como se você não estivesse cumprindo então o propósito de Deus para o seu casamento, ok? Eu estou concluindo aqui esse primeiro áudio. Na sequência vem o áudio 2 dessa aula número 1. Aula 1, áudio 2. Muito bem, meus queridos. Vamos continuar então aqui a nossa exposição desse texto de Gênesis 2, não é, do verso 18 ao 25. Agora eu vou ler com vocês os versos 21 e 22 que dizem o seguinte: Então Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Deus tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, né? E trouxe essa mulher então para o homem. Então veja, gente, a primeira coisa interessante que nós precisamos destacar aqui nesse texto é que a mulher, ela foi tirada do lado de Adão. Isto é, a mulher foi tirada da costela de Adão, né? Da costela do seu marido. Veja só, a mulher não foi tirada da cabeça. Por que ela não foi tirada da cabeça? Porque não é função da mulher dominar o seu marido. A mulher também não foi tirada do pé de Adão, porque ela não foi criada para ser pisada pelo seu marido. Mas a mulher, ela foi tirada de onde? Ela foi tirada da costela, ou seja, ela foi tirada do lado de Adão. Para quê? Para revelar a responsabilidade e dever do marido em protegê-la
e cuidar dela, né? Então, eu gostei muito dessa frase aqui do Jaime Kemp, que diz então, vou repetir, a mulher não foi tirada da cabeça, pois não é sua função dominar o marido. Ela não foi tirada do pé porque não foi criada também para ser pisada pelo seu marido, mas a mulher foi tirada do lado, né? E isso mostra o quê? Mostra duas coisas. Primeiro, que a responsabilidade e o dever do marido é proteger e cuidar da sua esposa, né? E também revela a natureza da mulher aqui, né? Todas as mulheres, admitam ou não, elas sentem essa necessidade. Uma das necessidades da mulher é ser protegida, é ser cuidada, né, por um marido, por um esposo. Então, é bem interessante aqui esse aspecto que a gente está abordando aqui, né? E também, outro aspecto interessante desse texto é que enquanto Adão descansava, né, enquanto ele dormia, porque a Bíblia diz que Deus fez cair pesado sono sobre ele, né, sobre o homem. Então, enquanto ele dormia, enquanto ele descansava, né, enquanto ele dormia na vontade do Senhor, Deus preparava a sua esposa, né? Isso aqui eu acho que a gente tem uma aplicação aqui para os jovens que ainda estão solteiros, que estão em busca, né, de um companheiro, de uma companheira, que o que é que o jovem que está solteiro deve fazer? Ele deve descansar na vontade do Senhor, né? Deve dormir, porque foi enquanto Adão dormia que Deus preparou a companheira dele. Então, enquanto o jovem estiver dormindo, por assim dizer, descansando na vontade do Senhor, é que Deus vai estar preparando, né, o seu cônjuge, né, a esposa para o rapaz, né, a mulher para o rapaz, o esposo para a moça, tá certo? E aí depois o texto também diz, né, que depois que o Senhor então criou, né, a mulher ali da costela de Adão, o texto diz que o Senhor Deus trouxe a mulher até o homem, né? Com as palavrinhas "e a trouxe", conforme a tradução que eu li aqui, nós temos o casamento, né? Então, com essas três palavrinhas, "e a trouxe", ou seja, Deus trouxe aquela mulher que ele havia criado ao homem, então aqui nós temos o quê? Nós temos o casamento. Então foi Deus, queridos, quem instituiu a família, né? Foi ele quem fez o primeiro casamento no Jardim do Éden. Então, eu sempre costumo dizer, não é, que a família é algo tão importante para Deus, que veja só, foi Deus quem celebrou o primeiro casamento lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva, e quando Jesus, né, já lá no Novo Testamento, quando Jesus iniciou o seu ministério, o primeiro milagre que Jesus realizou aconteceu em que circunstância? Em uma festa de casamento, né? Quando o Senhor Jesus transformou água em vinho. Então note que o casamento é tão importante para Deus que o primeiro casamento foi instituído por Deus no Éden, entre Adão e Eva, e o primeiro milagre que Jesus realizou no início do seu ministério foi justamente no contexto de uma festa de casamento, né? Então, gente, Adão, quando nós temos aqui o texto bíblico agora no versículo 23, aqui de Gênesis 2, diz o seguinte, ó: "E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne", né? Quando o Senhor então criou a mulher e a trouxe a Adão, ele exclamou esta expressão: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela não é como os animais, as aves aqui, que não são compatíveis comigo. Não, esta afinal, né? Agora, finalmente eu tenho uma pessoa, né, uma companheira que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ele diz aqui, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, né? Então veja, quando Adão
ele diz, esta afinal, né? Ele usa essa expressão, esta afinal. Essas palavras aqui, na língua hebraica, no original, em que o texto bíblico foi escrito, elas trazem assim uma expressão de êxtase, de alegria, né? Quando Adão viu Eva ali, quando Deus apresentou a Adão a sua esposa, né, a sua futura esposa ali, que iriam se unir naquele momento, quando Deus apresenta Eva a Adão, então ele, quando ele diz aqui, esta afinal, então é uma expressão de êxtase, de alegria, né? Então ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que significa aqui, gente? É como se Adão estivesse dizendo, finalmente encontrei alguém que me completa, alguém que tira a minha solidão, alguém que supre todas as minhas necessidades. Ela é bonita e perfeitamente adequada para mim. É como se Adão tivesse, nessa expressão bíblica, é como se ele tivesse expressando isso aqui que eu acabei de ler aqui para vocês, né? Finalmente encontrei alguém que me completa, alguém que tira a minha solidão, alguém que supre todas as minhas necessidades, alguém que é perfeitamente adequada para mim. Então veja, gente, até o nosso autor aqui, que eu estou seguindo, ele diz, não é, que de vez em quando, né, nós que já somos casados, de vez em quando nós precisamos parar e reto. Não é? É necessário frequentemente nós dizermos ao nosso cônjuge, né? É necessário que com uma certa frequência os maridos digam às suas esposas, as esposas digam aos seus maridos, né? O seguinte, olha, minha querida, eu agradeço a Deus porque Ele me deu você, não é? Porque você é a única pessoa que pode me completar. Você é a única pessoa que pode suprir totalmente as minhas necessidades, né? E também a esposa deve falar isso para o seu marido, né? É importante, gente, que se fale, né? Eu sei que é muito importante que se haja de acordo com esta verdade, né? Como às vezes eu brinco, né, nos encontros de casais ou ministrando, eu falo que às vezes tem muitos, principalmente os homens, né, que a gente fala que é importante o marido dizer para a esposa que a ama, né, dizer para a esposa o quanto ela é importante para ele e tal, né? E tem muitos que dizem assim, eu não falo nada porque ela já sabe que eu amo ela, ela já sabe que ela é importante para mim, então eu não preciso falar. É óbvio, né, gente, que a pessoa falar, né, sem praticar essas palavras também é o outro extremo, né? Então, um extremo é você entender que o seu cônjuge é importante e você não expressar isso verbalmente. O outro extremo é você expressar verbalmente, mas não viver isso na prática, né? Então, o ideal é que a gente junte as duas coisas, mas tanto que isso seja uma verdade prática na nossa vida, mas que nós também possamos expressar com as nossas palavras, né? O quanto nós amamos o nosso cônjuge, né? O quanto essa pessoa é importante para nós, o quanto essa pessoa foi preparada por Deus para nós, né? O quanto essa pessoa nos completa, enfim, tá certo? Agora, é interessante o seguinte, né? Que o seu cônjuge, né? Você mulher, o seu marido, você marido, a sua esposa, o seu cônjuge tem interesses, personalidades, temperamento e habilidades diferentes, né? Nós não somos pessoas iguais. Na verdade, existe até um ditado popular que diz que os opostos se atraem, né? Então, nós somos diferentes do nosso cônjuge, né? Nós temos interesses diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, habilidades, dons diferentes, né? Mas isso não impede que os dois se complementem. Na verdade, é justamente através dessas diferenças que o casal se complementa mutuamente, né? É através
das diferenças que os dois se completam, né? Eu sempre falo nos encontros de casais que eu ministro sobre uma frase que eu li certa vez, que foi dita pela Ruth Graham, né? Que era esposa do falecido Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham. Então a esposa dele, a Ruth, ela dizia o seguinte: se eu e o Billy pensássemos igual, um de nós seria desnecessário, né? Se os dois fossem iguaizinhos em tudo, pensassem igualmente em tudo, um deles seria desnecessário, né? Então, são justamente as diferenças que o marido e a esposa têm, né, em todas as áreas, que os complementa, né? Essas diferenças complementam um ao outro, ok? Muito bem, nós vamos agora para os dois últimos versículos desse texto de Gênesis 2, 18 a 25, nós vamos agora abordar os versículos 24 e 25, gente. Mas esses dois versículos aqui, eles têm muita coisa interessante. Na verdade, nós temos aqui, nesses dois versículos, 4 pilares de um lar harmonioso. Então, se você quer ter um lar harmonioso, nós temos aqui 4 pilares de um lar harmonioso. Nós temos aqui 4 bases do casamento conforme o plano original de Deus, né? Quais são as bases de um casamento que está de acordo com o plano original de Deus? Quais são as bases para um casamento feliz? Então, nós temos aqui, eu vou ler Gênesis 2, 24 e 25, nesses dois versículos nós temos essas 4 bases, esses 4 pilares. Então, o que diz o texto aqui? Diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Perdão, então é isso que diz o texto aqui. Gente, aqui nós temos, né, nesse texto que eu acabei de ler, nós temos a declaração mais clara na Bíblia sobre o casamento. Tá? Nós estamos diante da declaração mais clara na Bíblia sobre o casamento. Esse texto que eu acabei de ler, de Gênesis 2, 24 e 25, ele é tão importante que o próprio Senhor Jesus citou essa passagem de Gênesis, né? Jesus citou essa passagem. Isso está registrado lá em Mateus 19, 5 e também está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 7. Mas, como eu dizia, essa passagem é tão importante que o apóstolo Paulo também se referiu a essa passagem lá na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 5, né? Então, como eu dizia, nós temos aqui os 4 pilares que são o alicerce de um casamento feliz. Você quer ter um casamento feliz? Você quer ter um casamento abençoado? Então vamos ver aqui quais são os 4 pilares de um casamento feliz, né? E outra coisa, antes de falar os 4 pilares, é importante que você saiba que cada um desses pilares, ele é absolutamente necessário, né? Não basta você ter um pilar e não ter os outros 3, ou você ter 2 e não ter os outros 2, porque são pilares, são bases, é como alicerce de uma casa, de um prédio, né? Se todos os alicerces não estiverem bem firmados, a casa cai, o prédio cai. É a mesma coisa, se todos os 4 pilares não estiverem presentes no casamento, esse casamento pode ruir, né? Pode cair. Então, vamos lá, quais são os 4 pilares? O primeiro pilar está baseado nesta parte do texto, quando o texto bíblico diz: por isso deixa o homem pai e mãe. Então veja, por isso deixa o homem pai e mãe. Então, nós temos aqui a necessidade de um deixar, gente, para que o casamento seja feliz, não é? É necessário um deixar
emocional por parte dos casados, né? Principalmente ali por parte dos recém-casados, né? É fundamental que tanto o homem como a mulher cortem o cordão umbilical, rompam os laços de dependência dos seus pais, né, gente? Infelizmente, nós vemos que existem casais que se casam, mas que não cortam esse cordão umbilical, não rompem os laços de dependência dos pais. Para que o casamento seja abençoado, é necessário que o homem, né, deixe o seu pai e a sua mãe. E, da mesma forma, a mulher também deixe o seu pai e a sua mãe. Né? Precisa haver um deixar, né? E aqui, em várias áreas, é um deixar na área emocional, tá? É um deixar na área emocional, é um deixar na área financeira, tá? O casal tem que deixar de depender dos pais, o homem deve deixar de depender financeiramente dos seus pais, a mulher deve deixar de depender financeiramente dos seus pais, porque eles estão formando um novo lar, uma nova casa, uma nova família. E para que eles tenham sucesso, precisa haver esse deixar emocional, esse deixar financeiro e também um deixar geográfico, né? Ou seja, é muito importante que, na medida do possível, o novo casal não more junto, né, com os pais ou com os sogros, né? A gente vê aí diversos casamentos que passam por muitas crises, por quê? Porque os recém-casados vão morar, né, em um quarto ali ou no mesmo quintal, talvez uma casa separada, mas no mesmo quintal que os pais ou que os sogros, né? E aí começam as interferências, começam os problemas de relacionamento, né, com os pais ou com os sogros, e aí então isso começa a trazer problema de relacionamento para o próprio casal. Então, quando a Bíblia diz aqui, por isso deixa o homem pai e mãe, é um deixar tanto emocional como financeiro, como também geográfico, tá certo? É necessário que o cordão umbilical seja cortado, né? Veja, antes do casamento, os pais, eles dão segurança, eles dão proteção, eles dão sustento material. Só que depois do casamento, o novo casal precisa assumir as funções, as responsabilidades, os papéis de marido e esposa. Né? Note, isso não quer dizer que os casados ou os recém-casados devem abandonar ou deixar de respeitar, deixar de honrar os seus pais, tá? Eu não estou querendo dizer aqui que os recém-casados não devam mais se relacionar com seus pais, com seus sogros, não é isso que eu estou dizendo. Né? Não é para abandonar os pais, não é para abandonar os sogros, né? Não é para deixar de respeitar, não é para deixar de honrar. Mas significa que os recém-casados, eles precisam dar um outro enfoque à vida deles, é uma outra direção agora, não é? Eles precisam ter o cuidado de suprir as necessidades um do outro. Marido suprir as necessidades da esposa, esposa suprir as necessidades do marido, tá certo? Então, gente, por que a gente fala isso, né? Porque nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que se casam e que não crescem, né? Isso acontece muitas vezes, talvez principalmente com os homens, que muitas vezes não cortam ali os laços com os pais e principalmente com as mães, né? A gente conhece casos de homens barbados, né? Como a gente diz aí na linguagem popular, homens barbados, casados às vezes há vários anos, mas que não cortaram ainda o cordão umbilical com a mãe, com a mamãe, né? Vive ali de alguma maneira debaixo do domínio da mãe, mesmo sendo casados, né? Vivem debaixo do domínio da mãe, debaixo ali como para usar uma expressão popular, né? Debaixo da barra da saia da mãe. Então veja, honre os seus pais, né? Mas você precisa deixar emocionalmente, deixar geograficamente, deixar financeiramente. Não é você
que se casou, agora tem uma família, uma responsabilidade, e você precisa cuidar do seu cônjuge e o seu cônjuge cuidar de você, ok? Continuamos no próximo áudio. Aula 1, áudio 3. Muito bem, então já falamos sobre o primeiro pilar, que é o deixar, não é? Por isso, deixa o homem pai e mãe. E aí o texto bíblico continua dizendo: o homem deixa pai e mãe e faz o quê? Se une à sua mulher. Então nós temos aqui o segundo pilar, que é a questão da união, né? Se une à sua mulher. Veja, gente, essa palavra une, né, ou do verbo unir, a palavra une, do verbo unir, significa cimentar. Gente, essa palavra, de acordo ali com o sentido no texto original hebraico, significa cimentar, né? E indica o quê? Indica, portanto, a natureza permanente do casamento. Então, no plano original de Deus, o propósito de Deus é que o casamento seja algo permanente, não algo provisório, não algo passageiro. É permanente, deve ser permanente, porque a palavra unir significa cimentar. Ou seja, as duas pessoas estão coladas, cimentadas uma na outra. E qualquer tipo de separação é muito dolorosa, não é? É interessante aqui, para a gente ilustrar esse ponto, é interessante você pensar o seguinte: o que acontece se você tenta separar duas folhas de papel coladas uma na outra, né? Se você pegar duas folhas de sulfite, por exemplo, e você colar essas duas folhas, né? Você pegar ali cola e colar as duas folhas, o que vai acontecer? Não é? Se você tentar separar essas duas folhas, você jamais vai conseguir, não é, fazer com que essas duas folhas, antes de serem coladas, né, vai rasgar, vai ficar tudo deformado, tá certo? Então, por quê? Porque o casamento é isso, é unir, né? E quando se tenta separar aquilo que foi unido no casamento, o resultado é dor, é sofrimento, né? O resultado é esse, é como você tentar separar duas folhas que foram coladas uma na outra. Elas nunca vão sair mais do jeito que elas eram antes de serem coladas. Então veja, no plano original de Deus, o casamento, né, é uma instituição permanente, até que a morte o separe, né? Veja que o propósito de Deus para o casamento é até que a morte separe. Não é até que a sogra o separe, não é até que a dívida o separe, não é até que a amante ou o amante o separe, não é até que a profissão o separe, né? Porque às vezes muitos terminam dando mais ênfase à profissão, à carreira profissional do que à própria família. Não é até que o ministério o separe, né? Não é até que a discórdia o separe, mas é até que a morte o separe. Essa é a proposta de Deus, esse é o plano original de Deus para o casamento, né? Então, veja, os laços matrimoniais, gente, são laços, até esse autor aqui, ele fala que os laços matrimoniais, eles não são como os laços de fitas, né, que amarram os presentes bonitos que os noivos ganham no dia do casamento, mas são laços de aço. Os laços do casamento, os laços matrimoniais, eles devem ser laços de aço, forjados pelo calor, forjado através das crises e tribulações, né? E da confirmação constante dos compromissos e votos do casamento. Então veja, você que já é casado sabe, né, quantas crises, quantas tribulações, não é, que nós enfrentamos no decorrer dos anos de vida conjugal. Mas essas crises, essas tribulações, elas devem servir para confirmar, não é, constantemente o compromisso que nós assumimos com o nosso cônjuge, e não para nos separar,
né? Aliás, Deus permite as provações, as crises no casamento, para que o relacionamento possa se aprofundar, possa amadurecer, para que o amor possa se intensificar, né? De um apoiando o outro, e não para que os dois, então, em qualquer crise, em qualquer tribulação, se separem, tá certo? Então, veja só, este termo aqui no texto bíblico, né, se une, este se unir aqui, este unir-se, é um processo crescente, gente, é um processo que vai crescendo ao longo dos anos, né? E esse processo ele vai crescendo, essa união, né, ela vai crescendo, ela vai se solidificando justamente através da variedade de circunstâncias e da variedade de situações na vida conjugal, né? Então, o cônjuge, né, tanto o marido como a esposa, devem sempre se perguntar o seguinte: será que isso que eu vou fazer, será que isso que eu vou dizer, será que isso que eu vou pensar, será que essa minha ação vai nos unir ou vai nos separar? Então, é importante que os cônjuges sempre pensem dessa maneira, né? Quando o casal estiver unido no sentido de tentar fazer o outro feliz, os dois serão felizes, né? O problema é quando a pessoa entra no casamento querendo ela ser feliz, né? Aí é uma atitude egoísta, né? Se eu quero casar para eu ser feliz, isso é egoísmo. Agora, se eu casar para eu fazer o meu cônjuge feliz, e o meu cônjuge também tiver essa consciência de que ele casou para me fazer feliz, aí os dois serão felizes, né? Então, esse é o segundo pilar, gente. É o pilar de unir. Então, o primeiro pilar, deixar. O segundo pilar, unir, né? O terceiro pilar, continuando no texto lá de Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o terceiro pilar aqui é tornar-se. Tornar-se o quê? Tornar-se ou tornando-se os dois uma só carne. Então, queridos, veja bem, casamento significa unidade, né? Olha aqui, o texto chega ao ponto de dizer que os dois se tornam uma só carne. O que quer dizer isso? Unidade. Então, casamento significa unidade no sentido mais completo da palavra, tá? Casamento significa unidade tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista mental, como do ponto de vista emocional e mesmo do ponto de vista físico, tá certo? Casamento é unidade em todos esses sentidos. Casamento é um processo que acontece durante toda a vida do casal, né? Essa unidade que o casal vai buscar no casamento é um processo que acontece durante toda a vida, né? Durante toda a vida. Para quem já é casado há vários anos, como eu, pela graça de Deus, já estou aí chegando nos 28 anos de casado, né? A gente sabe disso até hoje, né? Com quase 30 anos de casado aí, a gente está no processo de se unir cada vez mais, né? É um processo que acontece durante toda a vida do casal, né? Agora veja, esse termo, tornando-se os dois uma só carne, como eu disse, significa unidade, né? Unidade. Agora, unidade não significa conformidade ou uniformidade. Unidade não quer dizer que você precisa ser totalmente igual ao seu cônjuge. Nem significa que você precisa concordar com tudo que o seu cônjuge fala, diz ou pensa, tá? Então, unidade não significa conformidade ou uniformidade. Por quê? Porque o casamento, ele une duas pessoas, não é? Duas pessoas, sim. Essas duas pessoas se tornarão uma só carne, mas não deixam de ser duas pessoas com diferentes bases, não é? Com diferentes sentimentos, com diferentes interesses, com diferentes hábitos, com diferentes dons e habilidades, né? Então, nós temos que entender isso aqui,
né? Nós somos duas pessoas diferentes. Marido e mulher são duas pessoas diferentes, que devem ser unidas, não é? Devem ser unidas, mas essas diferenças devem ser respeitadas, devem ser até valorizadas, porque, como eu já disse há pouco, essas diferenças vão complementar um ao outro, né? Porque são pessoas, como eu disse aqui, pessoas diferentes, com bases diferentes, tiveram histórias de vida diferentes, né? Vieram de famílias diferentes, culturas familiares diferentes, tá certo? Agora, esse termo aqui, tornar-se os dois uma só carne, também se refere ao quê? Refere-se também à experiência sexual, tá? Esse termo aqui, tornando-se os dois uma só carne, também tem a ver e refere-se à experiência sexual do casal. Então, o Jaime Kemp, ele tem uma frase aqui que eu também gostei muito, que ele diz assim, olha, nós casamos no cartório para cumprir a lei, né, a lei dos homens. Nós casamos na igreja para invocar as bênçãos de Deus e para dar testemunho público aos presentes ali dos votos que nós estamos assumindo. E nós casamos na cama através do ato conjugal, né? Isto é a consumação do casamento. Então, o casamento, ele se consuma na cama, vamos dizer assim. O casamento, ele se consuma, né? O ápice, de alguma forma, da consumação, da união, né? Do casamento ser cimentado, né? Colado, é justamente o ato sexual. Então, veja só, vou repetir aqui, ele fala de 3 dimensões, né? No cartório, nós casamos para cumprir a lei. Na igreja, nós casamos para invocar as bênçãos de Deus e dar testemunho público diante das testemunhas presentes. E na cama, nós casamos através do ato conjugal propriamente dito, que é então a consumação do casamento. E esta experiência, né, da união sexual, ela é reservada somente para duas pessoas que deixaram e se uniram, tá? Então, note isso aqui. Biblicamente falando, a experiência sexual, ela é reservada somente para quem? Para duas pessoas, um homem e uma mulher, né, que primeiramente deixaram pai e mãe, que em segundo lugar se uniram e agora então em terceiro lugar se tornam uma só carne, tá certo? Qualquer outra experiência de intimidade física, de intimidade sexual, é uma tragédia com resultados catastróficos, tá, gente? Então, como eu sempre digo aí nos cursos que eu faço para os casais, nas igrejas que eu tenho ministrado, eu sempre digo que o sexo é uma bênção criada por Deus, né? Eu até brinco, né, com o pessoal. Tem gente que pensa que Deus criou o homem e a mulher e depois chamou o diabo, né, para o diabo colocar o sexo, então, ou o desejo do sexo no homem e da mulher. Não. Deus criou tudo. Deus criou o homem e a mulher de forma completa. Então, se nós temos desejo sexual e possibilidade de praticar, né, sexo, isso é algo que Deus criou, foi Deus que fez. Então, o sexo, a possibilidade de intimidade sexual é uma bênção de Deus. Só que é uma bênção de Deus que deve ser desfrutada no casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento, tá? Então, grave essa frase aí: sexo é uma bênção de Deus, foi criado por Deus para ser desfrutado no casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento, né? O sexo não deve ser praticado nem antes do casamento, nem fora do casamento, mas no contexto do casamento, tá certo? Por isso que qualquer outra experiência de intimidade física ou sexual, né, fora do casamento, é uma tragédia com resultados catastróficos, tá? E também vale lembrar aqui que o casamento é um relacionamento heterossexual, tá bom, gente? Biblicamente falando, tá? Nós estamos baseando esse curso na Bíblia, na palavra de Deus. Então, biblicamente falando, o casamento, ele é um relacionamento heterossexual e não
homossexual. Porque no princípio Deus não criou duas mulheres ou dois homens para se casarem entre si. Deus criou um homem e uma mulher, tá certo? Muito bem. E aí nós chegamos então ao quarto, né? Ao quarto pilar, tá? Que está muito ligado aqui ao que a gente já está falando, que está baseado no versículo 25 de Gênesis 2, que diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, né? Então o texto diz que tanto o homem como a sua mulher estavam nus, né? Claro que aqui está falando da condição antes do pecado entrar no mundo, né? Mas eles estavam nus e não se envergonhavam, né? Então veja, aqui fala da intimidade, então. Intimidade. Então nós já falamos do deixar, nós já falamos do unir, nós já falamos do tornar-se uma só carne, e agora, então, continuando na mesma linha, a gente vai falar sobre a intimidade, né? Vem a intimidade, tá certo? Então, esse autor que a gente está seguindo aqui, ele diz: somente depois que homem e mulher deixam seus pais e assumem o compromisso de se unirem e se tornam uma só carne, é que vem a intimidade, tá certo? Então, a intimidade só vem depois dos três primeiros pilares, né? Deixar, unir e tornar-se. Aí vem a questão da intimidade, que é o quarto pilar aqui. Então, na lista das prioridades de Deus, a intimidade está em último lugar, porque antes dela, o casal deve deixar, unir-se e tornar-se, tá? Esta ordem é importante, não pode ser mudada. Então, por que muitos casais se frustram no casamento? Porque invertem a ordem de prioridades, né? Os casais, antes de se casarem, já começam na intimidade física, né? Já começam me permita aqui a expressão, já começam a transar antes do casamento. Então invertem aí a ordem, né? A ordem aqui é primeiro deixar pai e mãe, depois se unir, né? Depois se tornar uma só carne. Então só então vem a intimidade, né? Embora o tornar-se uma só carne também está associado com essa questão de intimidade, mas só então vem a intimidade quando um e outro, né, se colocam nus perante, né, o seu cônjuge e não se envergonham, tá certo? Então, como eu disse há pouco, na lista das prioridades de Deus, a intimidade sexual, vamos dizer assim, ela está em último lugar. Não é? Porque primeiro vem o deixar, depois unir-se, depois o tornar-se e então a intimidade física, a intimidade sexual. Esta ordem, ela não pode ser mudada, certo, gente? E aqui, continuando, já estamos chegando ao final dessa nossa primeira aula, né? Se não houver, então, o deixar, o unir-se e o tornar-se, não haverá alicerce para se construir um lar feliz, tá? É necessário que haja cada uma dessas partes, né, desses pilares, tá? O plano original de Deus, queridos, não pode ser melhorado. Esse aqui é o plano de Deus para o casamento. E ele não pode ser melhorado. Não queira ensinar Deus fazendo de outra forma, seguindo outro caminho. O plano original de Deus não pode ser melhorado, né? São os 4 pilares que seguram a casa. Se faltar um desses pilares, a casa pode estar aí, não é, a perigo de cair, de ruir, tá certo? Quando o homem interfere na ordem de Deus, esse homem, essa mulher que interfere na ordem de Deus, sempre terá problemas, tá? Então não vamos interferir na ordem de Deus, tá bom? Mas à medida que você foi ouvindo essa aula, talvez você tenha identificado, né, algumas áreas, algumas falhas no seu casamento, e talvez você mesmo, quem sabe, tenha identificado que você já não começou do jeito certo o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, né? Então, é bem provável que você esteja com problemas em seu casamento. Mas eu quero dizer para você, no final dessa aula, tá, que se esse for o seu caso, eu tenho uma boa notícia para você. Nem tudo está perdido no seu casamento, tá bom? Por quê? Porque o nosso Deus
é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode fazer novas todas as coisas. Ele pode reconstruir o seu casamento, o seu lar, o seu matrimônio, tá? Então, não se deixe desanimar, tá? O primeiro passo para você construir o alicerce, né, seguro para o seu casamento é você reconhecer que há problemas, né? É difícil quando a pessoa não reconhece que há problemas. Aí não tem como consertar, não tem como, não é, reconstruir, não tem como reformar, vamos dizer assim. É necessário reconhecer. Então, o primeiro passo para se construir o alicerce firme para o seu relacionamento conjugal é você reconhecer que há problemas. Então, nas aulas seguintes, gente, nós vamos abordar várias áreas do relacionamento conjugal, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre o papel do marido, o papel da esposa, né? Nós vamos falar sobre a comunicação no lar, sobre como resolver conflitos no lar. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do relacionamento íntimo, sexual do casal. Vamos falar, não é, sobre as finanças do lar. Vamos falar como se relacionar com sogros, com parentes, com amigos. Vamos falar sobre educação de filhos. Então, nessas próximas aulas, né, nas próximas 17, porque a primeira já se foi, então nós vamos falar muitos temas. Então, não desanime, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos abordar várias áreas do relacionamento conjugal e, se há disposição da sua parte, ainda há possibilidade de deixar o Senhor edificar a sua casa, né? Ainda há possibilidade de você edificar uma família saudável, ok, queridos? Então, eu estou terminando aqui essa primeira aula. Eu quero deixar aqui no final o meu número de celular, o meu número de WhatsApp. Se você, de repente, recebeu essa aula de outra pessoa e quiser participar do curso, você me manda uma mensagem pelo número que eu vou deixar agora, né? Ou se você é pastor, líder, e você gostaria de ter uma palestra para casais na sua igreja, a gente também está à disposição para agendar esses compromissos, tá bom? Então, o meu contato o DDD é 11, tá? Aqui da cidade de São Paulo, o DDD é 11, o número é 963089988. Vou repetir. DDD 11, número 963089988, ok? Entre em contato com a gente para você receber o curso pelo WhatsApp. Entre em contato com a gente, né? Para, de repente, se você tiver interesse em conhecer os livros que nós escrevemos e também se tiver interesse em nos convidar para uma palestra sobre esse assunto na sua igreja, nós teremos, né, de acordo com as nossas possibilidades de agenda, nós teremos imenso prazer em atendê-los, ok? Deus abençoe você e até a próxima aula, permitindo Deus.